Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, um tema que a maioria das pessoas, quando toca nesse assunto, tem um pensamento negativo, mas é um tema que a maioria das pessoas que existem nesse mundo já passaram ou ainda vão passar. Mas, para iniciar, eu queria fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de perdoar uma traição? Ou isso é somente fruto da sua imaginação? Muitos casais hoje em dia, quando estão passando por problemas e dificuldades, a única porta de saída que existe na sua mente é a separação. É claro que nem todos os casais têm esse pensamento. Logicamente que quando a maioria dos casais estão passando por dificuldades e problemas no seu relacionamento, é difícil de enxergar a solução. Porque quando nós estamos focados no problema, nós não conseguimos enxergar a solução que existe por trás do problema. E quando nós estamos com problemas e dificuldades constantes e nós não conseguimos enxergar a solução, nós ficamos criando na nossa imaginação portas de saída. E muitas vezes, quando algumas pessoas estão passando por dificuldades e elas não conseguem resolver, elas estão com a alma e o coração aflito, e isso começa a refletir no seu corpo e também aonde essa pessoa vai. Essa pessoa começa a entender que a única saída que pode ter nesse relacionamento é a separação. Então, muitas vezes, por essa pessoa não compreender e não parar um pouco para refletir sobre a vida e pensar de forma melhor para tomar uma decisão, a mesma ou mesmo começa a ter um pensamento que a maioria de nós temos a tendência de ter, que é se separar para solucionar aquele problema. Muitas pessoas se perguntam, mas como enxergar um problema sendo que esse problema é corriqueiro? Esse problema que eu estou enfrentando já faz muito tempo que estou passando por isso e até o momento não há nenhuma solução. Talvez por você não tentar enxergar esse problema com outros olhos, você não consegue enxergar essa situação com outra perspectiva. E pelo fato que você está acostumado com aquilo, os seus olhos estão também acostumados a enxergar só uma visão. Mas quando você sai dessa visão e começa a enxergar de outra forma, de outro ângulo, você começa a entender sobre o que você está passando. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 tipos de ciúmes, vou falar também sobre alguns sinais da traição e no final eu vou falar sobre o perdão. Mas guarda esse assunto que eu iniciei lá para o final para você entender esse vídeo por completo. Mas falando agora sobre os ciúmes, eu queria especificar os 4 tipos de ciúmes que existem e talvez você ainda não saiba. Levi, quais são os 4 tipos de ciúmes? Existe o ciúme que é patológico, existe o ciúme que é projetado, existe o ciúme que é possessivo e existe o ciúme que é equilibrado. Eu vou explicar cada um deles. Vou explicar primeiro o ciúme patológico. Levi, qual é o ciúme patológico? O ciúme patológico é aquele que você fica imaginando coisas que não existem. Você fica criando na sua imaginação cenas, situações que não existem, são apenas fruto da sua imaginação. Mas quando essa imaginação começa a criar frutos, você começa a se convencer que realmente o que você está pensando é algo real. E isso começa a refletir na sua vida externa. Começa a refletir de tal forma que os seus comportamentos, os seus pensamentos começam a afetar a vida da outra pessoa que está convivendo com você, tanto de forma direta como de forma indireta. E esse ciúme patológico é quando você começa a pensar coisas que não existem. Você começa a idealizar que o seu companheiro ou a sua companheira está fazendo coisas que não condizem com a realidade. Isso é somente fruto da sua imaginação. Talvez você viu um vídeo que lhe chocou sobre traição,
e você começou a pensar sobre esse assunto. Talvez alguém do seu trabalho ou alguém de onde você vai falou sobre alguns assuntos e isso impactou a sua vida. E através disso você começou a refletir sobre essas questões. E o interessante é que muitas vezes quando você começa a pensar sobre esse assunto, e você ali vai mexer no telefone, alguma coisa relacionada a redes sociais, automaticamente vai aparecer ali no algoritmo. Por exemplo, talvez você viu um vídeo nas redes sociais que esse vídeo falava sobre traição e você ficou fixado naquele vídeo. Então o algoritmo das redes sociais, em qualquer plataforma, vai entender que você gostou daquele vídeo. Então através disso, e o algoritmo vai mandar vídeos relacionados sobre aquele assunto que você ficou ali entretido, porque a intenção das redes sociais não é tornar você uma pessoa melhor, mas tornar você uma pessoa entretida. E quando você fica ali fixado, né? Quando você começa ali a ter essa perspectiva, essa visão, e isso começa a afetar a sua mente, você começa a trabalhar em cima disso de forma inconsciente. E isso vai alimentando a sua imaginação. E às vezes você começa a imaginar coisas que não existem, mas isso é somente fruto da sua imaginação. E o ciúme patológico vai explicar sobre somente coisas que eu imagino, mas não condiz com a minha realidade de vida. Você entende? Então eu não posso afirmar ou supor que uma pessoa está fazendo algo, sendo que eu não tenho provas para isso. Isso é somente fruto da minha imaginação. Agora, vamos para o segundo tópico, que é o segundo ciúme, tipo de ciúmes, que é o ciúme projetado. Levi, o que significa o ciúme projetado? É aquele ciúme que eu projeto no outro as minhas vontades. Eu projeto no outro aquilo que eu tenho vontade de fazer, ou aquilo que eu já estou fazendo. Por exemplo, você está dentro de um relacionamento e o seu esposo constantemente vem até você dizendo que você está demais no telefone, que você está saindo para locais que você diz que vai, mas no pensamento dele você está indo para outros locais. Ou seja, ele fica diretamente lhe cobrando, achando que você está fazendo alguma coisa, sendo que você não está. Quando você está no telefone, ele fica cobrando você. Quando você vai sair, demora, ele fica pedindo explicações do porquê que você demorou para retornar para casa. Ou seja, ele fica constantemente em algumas áreas da sua vida tentando ali questionar você, achando que você está fazendo alguma coisa de errado. Se você fica demais no telefone, ele vai questionar que você está demais no telefone, fazendo alguma coisa de errado. Se você diz que vai para algum local, ele acha que você não vai, ele acha que você vai para outro local. Ou seja, o que isso significa? Na verdade, ou ele está pensando em fazer, ou já está fazendo, e está projetando em você as suas vontades, porque ele tem medo que você faça o que ele está fazendo, ou ele tem medo até de ser descoberto. Então, por causa dessas questões, ele fica projetando em você as suas vontades, ou aquilo que ele pensa em fazer, ou aquilo que ele está planejando ou já está executando, fazendo de forma oculta. Então ele projeta em você as suas vontades, os seus desejos. Se você está no telefone constantemente, na verdade é ele que está no telefone constantemente. Se você diz que vai para algum local e ele diz que você não vai, na verdade é ele que vai para algum local e de lá ele vai para outro local. Você entende? Então ele começa a projetar em você coisas que ele está fazendo. E às vezes a pessoa já está fazendo isso há muito tempo ou está pensando em fazer e tem esse comportamento. Nós já falamos sobre o ciúme patológico, o projetado, e agora nós vamos falar sobre o excessivo. O excessivo é aquele ciúme doentio, que a pessoa quer lhe tornar uma pessoa presa e acha que você é exclusivamente somente dela. Então, esse ciúme excessivo é aquele que é capaz até de tirar uma vida,
por causa dos ciúmes. Não sei se você já viu, né, em notícias através da televisão, de pessoas que estavam ali namorando e a pessoa terminou o relacionamento e essa pessoa não aceitou o término e acabou fazendo uma besteira que foi matando uma vida por causa dos ciúmes. Se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Esse é o ciúme excessivo, é o ciúme que não tem controle, é um ciúme que é descontrolado. E o quarto ciúme, que é o último, é o ciúme que é o equilibrado, que é aquele ciúme que é normal, que é ponderado, né? O seu ciúmes é relacionado a algo saudável, de cuidado, né? De amor. Simplesmente aquele ciúme que você tem, que todos nós temos, é o ciúme normal, equilibrado, onde você fala com a pessoa ali com cuidado, não com rispidez, mas com cuidado, com amor e com esperança que ela possa melhorar através dos seus conselhos de forma saudável. Esse é o último tipo de ciúme. São os 4 tipos de ciúmes. Mas, Levi, o que isso tem a ver com o tema? Tem tudo a ver. Se você for pensar e analisar tudo o que eu falei, isso acontece dentro de alguns relacionamentos que estão ali com sinais de traição. Então tem tudo a ver, porque isso que nós acabamos de falar sobre esses sinais, né? Esses 4 tipos de traição, eles se relacionam com alguns sinais que existem dentro do relacionamento, principalmente quando uma pessoa está com uma tendência de trair. Porque nós sabemos que a traição ela não começa no ato, a traição começa antes do ato. Ou seja, antes da pessoa ir para o ato de traição, ela já idealizou isso na sua mente. Ela já planejou isso na sua mente. Ela já conjecturou, ela já conseguiu uma forma de cometer esse ato de traição. E muitas pessoas, pelo fato que não querem perder o relacionamento, elas ficam nessa rotina dupla, né, de ficar com um e ao mesmo tempo ficar com a outra pessoa. Porque o homem, quando ele está traindo, ele não quer perder a pessoa que ele construiu uma vida durante há muito tempo. Ele ali fica naquela expectativa, naquele em cima do muro, fica pensando se vai ficar com ela durante algum tempo, ou até mesmo se vai terminar logo assim de forma imediata, justamente para que a esposa não possa descobrir. Mas no fim, os seus comportamentos, os sinais que ele está tendo durante a rotina diária, que são rotinas diferentes, ele começa a ter comportamentos diferentes da rotina que vocês tinham anteriormente de forma normal, ou seja, você estava com ele e anteriormente você via uma rotina que era normal, cotidiana, mas depois de um tempo você começou a perceber que a rotina dessa pessoa começou a ficar diferente. Então, alguns sinais ali vão já apontando para algo que talvez essa pessoa está fazendo. Então, quando a pessoa está começando a atrair, o sentimento que ela tem por você, ela começa a transferir para outra pessoa. Então, automaticamente, quando isso acontece, você já começa a sentir algo estranho, algo diferente. Então, ali começam os sinais, mas convenhamos, né? Às vezes esses sinais é porque a pessoa decidiu tomar uma decisão de mudar de vida, né? Talvez a pessoa estava muito acima do peso e decidiu perder peso, né? Talvez a pessoa estava muito descuidada e começou a se cuidar mais, mas isso não significa que existem algumas pessoas que podem usar esses métodos, esses sinais, para que possa começar ali um tipo de traição, mas tem as suas exceções. Então, o homem, ele tem esse tipo de comportamento, né? A princípio ele fica com uma vida dupla, né? Com medo ali de perder o que ele construiu, e ao mesmo tempo ele fica com aquele sentimento novo, né? Aquela emoção nova, né? De estar com uma nova pessoa. Então ele tenta de várias formas ali procurar um tempinho para se desviar da rotina e poder se encontrar com essa nova pessoa. Então daí em diante
A esposa, né, fica com aquela expectativa, com aquela apreensão, né, para saber o que está acontecendo, mas as mulheres têm ali uma sensibilidade muito afiada e às vezes conseguem acertar de forma imediata. Agora, as mulheres também, elas são totalmente diferentes dos homens, né? As mulheres, quando estão traindo, elas conseguem disfarçar muito bem as suas emoções, elas conseguem disfarçar muito bem os seus sentimentos. Às vezes as mulheres falam aquilo que não sente, e às vezes o homem ali está ali com aquela mulher, mas ela está falando algo, mas ela está com um pensamento e com seus sentimentos completamente oposto daquilo que ela está falando. Então, existem mulheres que já têm ali a habilidade, né? Algumas mulheres, não são todas, mas algumas têm já essa habilidade, né? Esse jogo de cintura de lidar com as situações, principalmente quando está fazendo também algo de errado. E principalmente quando ela descobre quando o homem está fazendo algo de errado, a tendência dela é ser vingativa e também descontar na mesma intensidade, né? Talvez procurando alguém que ele conheça, ou até mesmo alguém desconhecido, para não gerar um impacto tão forte. Então a mulher tem essa habilidade, essa inteligência de controlar suas emoções e os seus sentimentos. E às vezes fala coisas que não está sentindo, apenas para agradar, né, o seu companheiro naquele momento e poder disfarçar o que está acontecendo. Mas ambos, quando estão fazendo coisas de errado, ambos conseguem perceber durante um tempo alguns sinais ali diferentes. Mas como resolver essa situação de forma tranquila? Aí vem a palavra perdão, porque perdoar uma traição, para algumas pessoas se torna muito difícil, porque elas vão pensar o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar a seu respeito. É claro que errar é humano, mas continuar no mesmo erro é burrice. Você perdoar uma traição uma vez e a pessoa continuar te desrespeitando, cometendo os mesmos erros, aí é uma coisa. Agora, você perdoar e a pessoa ter ali a noção que fez algo de errado e não quer repetir mais o mesmo erro, quer reconstruir uma nova vida com você, aí é outra coisa. Agora, o perdão não é você concordar com o erro. O perdão significa que você está sendo liberto dentro de você mesmo. O perdão não significa conviver. O perdão significa que você aprendeu a conviver com você mesmo e a se perdoar. Porque o verdadeiro ato de amor não é você apenas perdoar aquelas pessoas que lhe fizeram mal com você, mas também você aprender a se perdoar, a se libertar. Porque não adianta você perdoar o outro, sendo que você não aprendeu ainda a se perdoar. Então, o perdão não é você concordar com o que foi feito. O perdão significa que você aprendeu a olhar para dentro de si, a perdoar o outro, mas não ser igual a ele. Esse é o sinônimo de perdão. Porque quem perdoa, é claro que tem duas opções, duas pessoas que têm ali a sintonia do perdão, que é você perdoa porque você ama ou você perdoa porque você se ama. Mas Levi, como assim? Justamente isso. Às vezes você tem que perdoar alguém porque você ama e quer dar uma nova chance. Ou, às vezes, por tanto você perdoar, você precisa se libertar e dar uma chance para você. Sei que é difícil, às vezes, perdoar, mas às vezes é necessário você entrar em um desses caminhos para que você possa ser liberto. Porque errar é humano, mas continuar no mesmo erro é burrice. E se um errou, nós devemos dar uma nova chance. Agora, se continuar errando, aí, infelizmente, é uma decisão que você tem que refletir sobre esse assunto. Porque às vezes, o erro que o outro faz é o combustível para que ele possa continuar fazendo quando você começa a perdoar constantemente. Então, existem dois caminhos importantes ali que a gente pode trilhar. Você entrar nesse relacionamento, conversar, colocar as cartas na mesa e descobrir ali quais são os pontos falhos que está acontecendo na relação para poder consertar cada um por detalhe. Ou você
de tanto lutar por esse relacionamento, de tanto ser traída ou traído, dá uma nova chance para você a reconstruir uma nova vida sem esse relacionamento. Porque às vezes a gente dá tantas chances para uma pessoa que a gente acaba de esquecer de dar uma nova chance para nós. Então, quando você começa a ter essa visão, você começa a ter outra perspectiva, porque nem tudo aquilo que a gente vê é de forma literal. Às vezes nós temos que olhar aquela situação com outros olhos, porque cada situação é uma situação diferente. Então, se um relacionamento está junto durante muito tempo e está acontecendo alguns sinais de traição, a única forma de resolver é você conversar. E através da conversa, ver os pontos importantes que podem melhorar. E esses pontos importantes que podem melhorar são os pontos que realmente ambos estão falhando. Se você descobriu ou se você está com suspeita que alguém está fazendo algo de errado, primeiro você tem que ter a confirmação dessa suspeita. Agora, se você descobriu, aí você tem que colocar as cartas na mesa. Ou você tem que dar um tempo para você pensar, ou você conversa com a pessoa para tentar resolver a situação da melhor forma possível. Ou, se você constantemente já deu novas chances e isso já vem repetindo diversas vezes, chega um momento que você começa a passar do seu limite. Porque uma garrafa de 2 litros, ela não suporta 4 litros, ela vai transbordar. E todos nós, em algum momento, vamos transbordar. E vai chegar um momento que você, por não aguentar certas situações, o seu corpo vai falar por você e você não vai suportar mais isso. Então, a única forma para que você possa ter paz é perdoar. Às vezes, nem tudo precisa de um tempo, precisa somente de uma atitude. Porque tudo que nós fazemos de oculto, um dia será revelado. Não importa onde você esteja, não importa o local, vai ser revelado. Por mais que você possa estar escondendo de todos, vai chegar um momento que isso vai ser descoberto. Então, pare para pensar nesse momento, reflita e veja o melhor caminho. Entrando em uma conversa para resolver os problemas que existem dentro do relacionamento, conversando de forma pacífica e tentando ali colher coisas boas que ainda existem no relacionamento e tentar pontuar aquilo que está errado para tentar consertar. É isso que o relacionamento precisa ser feito. Assim como um carro ou uma moto que precisa de revisão uma vez por ano, o relacionamento precisa de revisão também, uma vez por ano ou 2 vezes. Mas tem relacionamento que não faz essa revisão. Qual é essa revisão? De conversar com o outro assim como você conversava com essa pessoa quando você iniciou o relacionamento. De sair, de fazer algo diferente e sair dessa rotina. Então esses são os meios necessários que nós podemos ali trilhar para enxergar uma luz na escuridão. Então eu espero que você possa ter entendido esse vídeo. Qualquer dúvida você pode escrever no comentário ou entrar em contato comigo através do Instagram, que tem na minha parte de descrição aqui no YouTube, e a gente pode conversar e talvez encontrar uma saída para o seu relacionamento. Forte abraço, fique com Deus e até mais.